Chegamos então à nossa aula de hoje, esse subtema, diga o fraco, eu sou forte, aula 7, que já se conecta também com o próximo tema, que é conservar firme a confissão. Não há como você se sentir forte hoje, se não for pela confissão da palavra. São temas muito interligados que a gente já começa hoje a tratar aqui na nossa aula 7. Então, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações nesses próximos minutos. Eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças. Manifesta a sabedoria. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar, para a tua honra e para a tua glória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glórias a Deus. Vamos começando a falar, né? Aulas 1 e 2 nós tratamos sobre autoridade, né? Como essa autoridade se processou e chegou até os dias de hoje, agora, as nossas vidas. E da aula 2 em diante, emendando-se com as aulas 3, 4, e agora nós tratamos então muito forte dessa parte do que era a carne, o que é espírito, a carne, o diabo, o espírito e a força em Deus. E jogamos inclusive até na nossa reciclagem, para você ter uma ideia, tal é a substância de todo esse trabalho que Deus está fazendo através desse tema, desse livro maravilhoso, Autoridade do Cristão. E na semana passada, nós então falamos sobre a maturidade sem obras, e foi um momento tremendo, fortíssimo também, de link com tudo isso, para chegarmos a esta aula de hoje, aqui a partir da página 79, diga ao fraco, eu sou forte. Está cheio de gente aí dizendo amém para a fraqueza. Não é o que está dizendo o nosso tema. É diga ao fraco, eu sou forte. Então, já aqui nessa página inicial, o apóstolo diz, nós vemos no mundo de hoje demonstrações de forças nas suas diversas formas. Por exemplo, no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, né, aquele que se especializou mais está em vantagem em relação aos outros. Caminhando por este raciocínio, chegamos no indivíduo, e aí pode se perguntar, alguém pode se considerar forte, ainda que fraco? Analogia. Nós vivemos num mundo que é competitivo em questão às relações pessoais de conquistas, e se nós temos oportunidades de nos especializar em alguma área, no que tange a parte da cultura, nós devemos fazer, é lógico. Mas vou te dizer, nós não podemos parar só nisso. Vamos fazer uma remissão logo de entrada aí. Não tenha pressa, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e Deus quer tratar de maneira muito personalizada com cada um de nós, entende? Eclesiastes capítulo 12, começa o sábio dizendo assim, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Faça este dia de hoje o dia da tua mocidade. Já tem que entrar no tema da semana que vem, não tem jeito. Cuide da tua confissão, porque senão nada te dará prazer. Vamos trazer isso para o eixo espiritual. Bispo, como é que eu, numa carne que realmente sente? Claro, aos 60 anos eu sinto coisas que eu não sentia, né? Aos 40, por exemplo, depois dos 40 você entra no é complicado mesmo. Humanamente falando é complicado, não é verdade? Mas eu tenho que buscar o eixo espiritual, porque senão eu vou ficar muito preso a essa realidade humana, e Deus quer que nós estejamos fortes e ativos. Agora, se a pessoa
se deixa levar pela realidade impotente que é a nossa carne, ela vai viver mesmo na fraqueza o tempo todo. Então, quando nós temos que nos lembrar do Criador, todos os dias, se você se lembrar do Criador, você vai viver a tua mocidade todos os dias, você vai vivenciar a tua força espiritual. Você não pode se perder apenas nessa busca desenfreada do sucesso que o mundo busca. Vamos no 12, vamos a 12, depois a gente vai até o último, mas o 12, diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, eu muito estudar é enfado da carne. Ai, bispo, tudo que eu queria ouvir era isso, que eu nem gosto de estudar, sabe? Nem gosto. Tem uma história aí de um pregador que disse: olha, outro dia me pediram para orar, o jovem chegou para mim e falou: olha, pastor, ora por mim, só pode orar por mim, eu quero ser um médico. Aí ele falou: tá bom, eu oro. Poxa, eu quero ser um médico, mas eu não gosto de estudar, sabe, pastor? Mas eu queria tanto ser médico. Ele disse: tá bem, vem, ajoelha aqui, botou a mão e falou: Senhor, manda esse jovem lá para a tribo Tupi-Guarani, lá que ele seja mais um pajé. Ele: eu não quero ir para o meio dos índios. Não, mas se você não quer estudar e quer ser um médico, então eu vou te pedir para Deus te formar num curandeiro. Ele quer ser médico sem estudar, mas ir lá para o meio do índio ninguém quer, não é verdade? Então, você está entendendo? É claro, não estou falando para você não estudar, lógico, vamos estudar, só que a base da nossa vida não pode ser a cultura humana. A base, a força, a nossa força tem que estar na fé, a nossa força tem que estar em Deus, a nossa força tem que estar na confissão, a nossa força tem que estar nas promessas de Deus, a nossa força tem que estar nas garantias espirituais que só os filhos de Deus têm nesta terra. E aí o versículo 13 ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo, né? O mais importante, o que você tem que fazer passar, né? Essa colocação, tudo tem que passar por isso aqui, olha, ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o 14 fecha tudo. Semana passada eu disse isso e volto a dizer: duas coisas nós temos que ter o tempo todo. Primeiro, para estarmos vivos, e depois para que a vontade de Deus se manifeste. O sim e o amém de Deus. Paulo disse: tanto é por ele o sim, como também o amém. O sim, diga o sim e o amém de Deus. Diga: com o sim e o amém, eu vou além. Claro, se eu não fizer a rima, não sou eu. Deus me deu esses dons, né, de rimar. Podia estar ganhando dinheiro aí, fazendo um programa de stand-up. Eu estou aqui, sabe, para receber de Deus o melhor que Deus tem para a minha vida. Eu nem quero passar o meu melhor para você, eu quero passar o melhor de Deus. E volta aqui, habitue-se. Se você ainda não é um seguidor lá do canal do YouTube Missões Cristo Vive Oficial, corra, procure lá no YouTube, Missões Cristo Vive Oficial, clica no sininho para você ser notificado de todas as publicações, porque essas mensagens, elas sempre, em algum momento, confesso que eu não tenho condições de fazer diariamente, mas eu busco, no tempo de Deus, claro, com muito carinho, editar essas mensagens e postar para você de uma maneira mais didática possível. Sabe, importante você depois ter esse, que a gente pode dizer aí, conjunto da obra, né? Imagina uma releitura dessa literatura maravilhosa e poderosa, com um viés de escola de capacitação e crescimento espiritual, para que, de maneira personalíssima, trate a vida de cada um. Pouco a pouco, né? Pouco a pouco, passo a passo, sabe? A gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai avançando, e cada vez menos, acredite, vamos precisar ficar recomeçando coisas. Recomeçar dá muito trabalho, irmão. Recomeçar é chato, a beça. Vamos avançar, que é melhor, né? Vamos avançar. Estamos aqui no ano do grande avivamento. Isso não pode ficar só como uma palavra de efeito.
Então, Joel capítulo 3, versículo 10, de esforjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Talvez a gente pense, né, olha aqui e diga, como pode uma pessoa fraca dizer, sou forte? Isso é um paradoxo. Mas existe esse caminho, irmãos, para que mesmo na nossa carne débil, né, o apóstolo comenta alguma coisa sobre isso aqui, a gente veja e encontre, ache essa fraqueza e não é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não, irmãos. Não. É permaneça forte. O meu xará Daniel disse, o povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. E é próprio Jesus que dá uma dica interessante aqui em Mateus 26, 41. Na carne não tem ninguém aqui super-herói, irmãos. Todos somos frágeis, somos fracos. Mas Jesus deixa esse conselho, vigiai e orai. Porque o fato é que tem gente que vigia muito. Mas na hora do vamos ver, não ora. Diga, na hora, ora. E na hora, bispo? Ora. Diga, bispo, quando chegar a hora? Ora. Ora. Mas tem gente que só ora. Ora até de joelho, ora deitado, ora lambe o pó, ora no monte, ora em tudo quanto é lugar, mas quando chega a hora, não vigia. Bispo, não estou entendendo nada. Irmãos, faz uma força para entender, porque é dessa forma cômica mesmo que Deus trata comigo. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Tem gente que ora, mas quando chega na hora, não ora. E tem gente que ora, mas quando chega na hora, não vigia. E depois fica, mas ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Não dá, na graça de Deus, não dá para ficar com essas questões, irmãos. Graça de Deus é fé purinha, graça de Deus é visão purinha, graça de Deus é o que o apóstolo Miguel Ângelo disse, está na Bíblia, eu creio. Quem tem visão tem provisão, são máximas do nosso ministério. Então, Jesus deixava um aviso, ele diz, para que não entreis em tentação. A tentação é um mecanismo de distração. Só isso. Se você se deixa distrair, você cedeu à tentação. De onde menos você imagina, brota uma tentação. Você está me entendendo? E ele diz, olha, o espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Então, você vai ficar cedendo às fraquezas da carne, ou você vai estar atento à força do Espírito? Então, bispo, como é que eu oro e como é que eu oro? Como é que eu vigio e como é que eu vigio? Como é que você ora na hora e como é que você vigia na hora? É assim? Já sei, eu vou orar com o olho aberto. Orar e vigiar. Vamos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Olha como é que é essa nossa vida do orar e vigiar em relação à revelação da graça de Deus. Ele diz, orando o tempo todo como é que uma pessoa vai poder orar o tempo todo no Espírito se ela sequer está conseguindo andar no Espírito? Quer dizer que para orar e vigiar,
para ter essa constância, para ter uma margem poderosa, eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que buscar o eixo espiritual. Aí você tem que fazer a ligação com Gálatas 5,16. Gálatas 5,16, que diz: andai no Espírito. Paulo começa dizendo, diz assim: digo, porém, são remissões para você fazer aqui na página 80 do livro. Digo, porém, andai no Espírito. Se não anda no Espírito, irmão, não tem como vigiar e orar. A pessoa não consegue. A carne é fraca. E você tem que ter duas posições, são duas, entendeu? Vigiar e orar. Multitarefas. Nós estamos no tempo da multitarefas, né? As pessoas querem fazer 3, 4 coisas e o ser humano consegue fazer bem uma. Mais de uma já fica complicado. Só que no Espírito você consegue fazer, e se você faz essas duas, você atinge o impossível, você atinge o inimaginável, você atinge o inexprimível, você atinge o epereco pero soi. Você não satisfaz a concupiscência da carne. Esse é o princípio de tudo. Diga: tentação. Forte. Diga: ela é forte. Com relação à concupiscência da carne. Mas ela não é nada em relação à potencialidade do Espírito. Porque é a tentação que alimenta a carne e vice-versa. E o que você alimentar mais, vai sobressair mais. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E onde está então a base para isso tudo? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então depois o apóstolo, inclusive, mostra aqui, eu nem vou ler, já explico tanto esse capítulo para vocês aqui, que não vamos nem ler, mas depois nos comentários aqui do livro, o apóstolo inclusive cita o capítulo 7 de Romanos, que eu sempre digo para você, nem leia só o capítulo 7, capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios e Gálatas do capítulo 2 ao capítulo 5. Vamos voltar lá em Gálatas 5, agora a partir do versículo 19, vamos ler. Ora, as obras da carne são, lembra? A carne que é fraca, a carne que é tendenciosa e a carne que é seduzida pela tentação. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia. E detalhe, quando a pessoa se deixa, nem vou falar você, não vamos nos excluir dessa agora em nome de Jesus, mas quando a pessoa se deixa praticar uma delas, é como se praticasse todas. É que é interessante isso que ele diz, as obras da carne elas vêm isoladamente e elas abrem portas para você. Meu paizinho falava assim, é a esparrela do diabo. Então, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, vou até ler rápido, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas, que aí abre um leque tremendo, olha só. E dizer coisas semelhantes a essas. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu nunca disse isso, não é verdade? Não, mas eu não fiz isso. Mas você deu a entender. Temos que ter esse cuidado. Ele diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você comete coisas que são da prática dos ímpios, dos filhos do diabo. E aí agora vem o que eu amo, né? A partir do versículo 22. Ele diz, mas o fruto do Espírito. Quer dizer que quando você entra na vida espiritual e você começa a praticar uma dessas características, são 9. Ele diz, o fruto do Espírito se você começa o amor, que é a base de tudo, irmãos, você está entrando
numa potencialidade tremenda, porque você está ativando o fruto do Espírito. Julgue menos e ame mais. Procure esse conceito na sua vida, que é a base do cristão, irmãos. Entendeu? Então ele diz, vou contar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você abre mão de uma dessas características, você fica sujeito à lei, sujeito à derrota, sujeito à expectação de juízo. Ele disse, contra essas coisas não há lei. Então o apóstolo vai trazendo aqui, mostrando, Filipenses, por exemplo, 3:21, que diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que é a remissão que eu faria com você, Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3. Prossigo para o alvo, ok? O 15, vamos lá, só vou ler as primeiras frases, só para você ver. 3:15, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, perfeito em que? Na carne? Não, no Espírito. Ok? 16. Andemos de acordo com o que alcançamos, na carne ou no Espírito? No Espírito. É a nossa transformação. O 17. Sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O 18. Muitos andam entre nós, irmãos. Então tem que ter uma coerência. São inimigos da cruz de Cristo, ou seja, não vivem a verdade da graça de Deus. O 19. Fala deles, fala do destino deles. Não adianta, só é o joio no meio do trigo, não nos interessa. Vamos ter atenção com isso, irmãos. Convivência com todos, comunhão com poucos. O 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso eixo espiritual tem um foco, tem um princípio básico. Nada vai nos demover dessa segurança. E isso vai nos trazer uma realidade espiritual que é infinitamente superior à realidade desse mundo. Então, depois o apóstolo ainda cita 1 Pedro 3:21, que nós já citamos aqui nas nossas aulas anteriores, figurando o batismo que agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Israel, quando saía da escravidão, passou ali no Mar Vermelho e foi chamuscado de água que ele prefigurava o batismo, que depois João Batista veio na tribo dos essênios, batizando, porque ele era o precursor de Cristo, que batizaria com Espírito e com fogo. Então, poder agora, que remove, Pedro está dizendo, agora é um batismo que é esse aqui, é a palavra. Tem gente que diz que a Cristo vive e não batiza nas águas, você está sendo batizado agora. É o batismo da palavra, é o batismo do Espírito Santo, é o batismo que lava e regenera. A água da palavra, a palavra que penetra, separa juntas, medulas, é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. A palavra que tem poder, a palavra que tem dunamis. Agora, se você se deixa levar para a lei, é isso que o apóstolo vai mostrando aqui. A força da lei. E agora, a nossa posição por fé. Vamos aqui direto para a página 82, quando ele usa Romanos 1:17. Claro que o livro você deve ler depois na sua casa, eu sempre digo isso, né? Leia, se possível ainda pegue, faça que nem o capitão Cláudio, pegue lá, coloque na escola de capacitação, vá assistindo, vá olhando o livro, vá fazendo remissões, comece a anotar, crie, igual eu faço aqui no meu livro, faça diversas anotações, olha, e já coloque aí o seu livro para falar sozinho, né? Se a pessoa achar um livro desse aqui, ela já fica maravilhada, meu Deus, quantas remissões, faça isso também.
Romanos 1,17 foi o texto que mudou a vida de Martinho Lutero. Isso durou de 1517 a 1525, ele disse, o justo viverá por fé, quer dizer, não é indulgência, não é o sacrifício, não é aquilo que a igreja romana impunha aos outros, a pobreza para os fiéis e a riqueza para o Vaticano, que hoje é autoridade, direito internacional, ele é liderado, para vocês terem uma ideia, pelo Vaticano. Então, é o poder que adquiriu durante todo esse tempo a igreja romana. E Martinho Lutero se rebelou. E surgiu o protestare, as igrejas evangélicas pelo mundo todo. E hoje nós temos os evangélicos aí andando em círculos, querendo cumprir a lei, ou querendo trazer a modernização para dentro das igrejas, e perdido nessa força da carne, sem entender que realmente é pelo Espírito, é por fé, é buscar essa justiça que se revela como? Quer dizer que existe a justiça de Deus, existe a fé, ok? Ele diz a justiça de Deus que se revela. Como ela se revela? De fé em fé. Mas através de quê? O que desencadeia isso? Ele disse, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Está vendo como está tudo interligado? O apóstolo Miguel Ângelo cita aqui Hebreus 11:6, ainda na página 82, nós vamos parar nessa página. Ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Só consegue crer piamente que Deus existe pelo Espírito. A nossa carne não crê em Deus, irmão. Não pense que a tua carne crê em Deus, não. Não crê. Cuidado que ela vai dizer para você o tempo todo que Deus nem existe. Que Jesus foi só o filho do carpinteiro. Foi mais um filósofo. Só no Espírito. Só na justiça. Só na graça de Deus. Você então crê que Deus existe e que Ele é um galardoador. Que Ele tem galardão para você. Você crê? Mas isso dá trabalho. Então, bispo, fundamenta tudo isso que você acabou de dizer, que é o Evangelho, ok. Que não é qualquer Evangelho. Não é qualquer Evangelho. E aí a gente vai lá em Gálatas no capítulo 1. Os outros são para você ler em casa. Esse nós vamos ler aqui um pedacinho dele. Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19. Bota o versículo 1 rapidinho, que Gálatas é muito legal, que Paulo, desculpe a expressão popular que eu vou pegar aqui com você. Paulo arrebenta com Gálatas. Desculpe. Paulo. Quer dizer, quem escreve para vocês? Irmãos, você tem que ter essa coragem. Você tem que dizer, olha, quem está falando com você sou eu. Vão chamar você, RR, está sempre aí com a gente, né? Vão dizer como o RR é o nosso Ricardo Rocha, vai estar ministrando a palavra aqui na juventude, no sábado. Uma bênção lá de Itaém. E ele diz assim, bispo Daniel, você é cirúrgico, né? Cirúrgico. Não eu, mas a graça de Deus comigo, RR, né? E ele diz, olha, ele pega essa frase, ele fala isso lá também, olha, não é soberba, como diz o bispo Daniel, não é soberba, é segurança. Vão até dizer que é soberba, imagina, ele diz logo assim, Paulo, olha como ele se apresenta, apóstolo, não da parte de homens. Mas gente, tinha uma hora que parecia que Paulo era tão humilde, né? Paulo dizia, eu sou o menor de todos os apóstolos, olha o que ele diz aqui agora. Isso não é soberba, isso é segurança, isso é a autoridade do cristão. Só o da graça de Deus. Não por intermédio de homens, de homem algum, mas por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. E por Deus Pai, que o ressuscitou. Olha a autoridade. Aí ele vai lá no versículo 8 agora. Vamos pular para o 8, para você ver qual é o evangelho. Versículo 8. Mais ainda que eu. Paulo está dizendo, ó. Agora eu vou te dar um alerta. Olha, ele falou lá ele colocou, ele disse, ó, o Paulo é espiritual.
O Paulo alinhado à revelação, o Paulo alinhado ao que tinha ouvido da boca do próprio justo, o Paulo ativando, ora, na hora que chega a hora, o vigia, na hora que chega a hora, não pode parar. Aí ele dá esse alerta aqui, mas ainda que nós, o mesmo anjo, quer dizer, nós, né? Ele se inclui aí, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além. E o que eu acho mais lindo agora, é que ele deixa muito claro, que ele diz, além do que temos pregado, porque tem gente que andou até aqui no nosso meio, toda hora acontece isso, eu já ando até pedindo a Deus para não tirar mais do nosso meio, porque eu já começo a conhecer mais ou menos, já fico atento, aí quando estou conhecendo, sai, aí vem outro que acaba me distraindo um tempo, é horrível isso, né? Vai fazer o que? A rotina espiritual é essa, a gente aqui tem que ficar firme, né? Firme como é o nosso próximo tema, que ele diz, ó, se alguém escorrega na maionese, meu irmão, como diz a Bispa Nacional, nossa Bispa Ana, não pode deslizar na maionese, né, amor? Deslizou na maionese. Se vá além do que temos pregado. Ele diz, ainda que nós. Então, ele não se exclui, está dizendo, eu tenho que vigiar e orar. Você tem que vigiar e orar. Você tem que dizer para a carne, eu sou forte no espírito. Você tem que alimentar o seu espírito. Eu tenho, nós temos. Não tem a conjugação total. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, meu irmão. Todo mundo. Seja anátema. Esse anátema do original seja considerado falso, seja considerado mentiroso, maldito. Não está mais dizendo coisas boas, mas coisas da maldição. Maldito. Seja dito errado, seja rejeitado. E ele reforça no 9. O 9 ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, então é importante você receber. É como eu digo, Olindina, às vezes tem pessoas andando entre nós aqui, anos, aí diz, às vezes bate até no peito, não, porque eu sou lá da ilha. Tem gente que bate no peito, já vi gente bater no peito e dizer, sou lá da ilha, e hoje estão na ilha, de novo, voltaram para a ilha, porque na ilha o apóstolo ainda pregava a lei, desculpe, meu irmão, isso está na escola de capacitação e crescimento espiritual, voltaram para a ilha, graças a Deus que nosso apóstolo nunca voltou, nem vai voltar em nome de Jesus para a ilha, não é verdade? Tem coisa que você só escuta na escola de capacitação, né? Parece uma forma que eu quero brincar com você, mas para te dar um alerta, nunca foi tão importante, nós estamos no ano do grande avivamento, nunca foi tão importante você estar aqui, firmado, com essa visão plena e máxima da graça de Deus, como nos dias de hoje, amados, nunca foi tão importante, sabe, ancore muito bem a sua visão espiritual, o seu alimento, em tudo que sai desse altar, culto após culto, não abra mão, culto após culto, todos que subirem neste altar, subirão com credenciais apostólicas, acredite, receba, esteja humilde para receber, fortaleça os seus músculos espirituais, para que você possa dizer à sua carne que é fraca, diga ao fraco, forte eu sou. O espiritual, diga ao carnal, eu sou forte e ativo. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo, Deus único, fiel e verdadeiro. Tu és maravilhoso, Jesus, obrigado. Obrigado. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor
E as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestam, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são fortes e ativos. O espiritual que dirá para o carnal, eu sou forte e ativo. E o povo forte e ativo, diga amém, amém e amém. Eu sou o Bispo Daniel, com a minha linda e querida esposa. Essa foi a escola de capacitação e crescimento espiritual.